Boa noite. Vamos lá. Eu trago saudação da República do Texas para vocês. E é de fato uma honra e um privilégio estar aqui nesta noite. Como eu já disse anteriormente, eu não cresci na igreja, mas além disso, nenhum dos meus treinamentos foi de fato de uma perspectiva reformada. Ainda hoje me perguntaram como eu cheguei a entender a fé reformada. Ou como eu tive um entendimento reformado da verdade bíblica. Foi de fato algo que eu acabei de perceber. Eu nunca tive um professor que foi de fato reformado, ou mesmo calvinista. Eu nunca servi uma igreja que foi reformada, ou mesmo calvinista. Era de fato uma questão. Eu li as escrituras e eu cheguei a entender essas coisas. E então eu apenas me apeguei a alguns caras velhos mortos. E eu percebi que havia um padrão consistente de que aqueles que diziam algumas coisas, assim, pelo menos para mim, tiveram um maior impacto, um impacto mais duradouro. Eram pessoas que estavam escrevendo uma mesma perspectiva. E então eu descobri que não era apenas esses caras velhos e mortos. Havia alguns vivos. Tipo o Dr. Sproul, cara. Para quem a propósito, foi ele que eu comecei a ouvir e foi ele que me ajudou e me ministrou em uma época em que eu não estava nem perto de uma reforma, de uma igreja reformada. Em qualquer lugar próximo de um treinamento reformado. Era como uma bebida gelada, uma água gelada, ser capaz de ouvir aquilo. Alguns de vocês sabem exatamente o que eu estou falando, e assim, eu sou grato e eu me humilhei. Eu sou humilde por estar aqui esta noite. Grato e humilde por poder me assentar aqui com esses senhores e assistir eles pregando. Minha tarefa hoje à noite é abordar o tópico o mundo, a carne e o diabo. E eu vou fazer isso a partir do primeiro parágrafo aqui em Efésios, capítulo 2, onde nós vamos encontrar as três coisas interagindo com os indivíduos. Enquanto nós fazemos isso, e ao olhar para isso, eu lembro a vocês de uma conversa que eu tive algumas semanas atrás. Eu estava liderando um grupo em Israel e eu conheci um guia israelense. Ele não era o nosso guia, mas eu conheci um guia israelense. O nosso guia era um crente. E embora não víssemos as coisas exatamente do mesmo ponto de vista, ele era um irmão em Cristo, no Senhor. Este era um judeu secular que realmente era uma nova, era mais do que qualquer outra coisa. E quando nós começamos a conversar, ele percebeu que eu entendia algo a respeito do judaísmo, que eu entendia algo a respeito do Antigo Testamento, e ele disse, sabe, há apenas algo que alguém vai ter que me explicar. Essa coisa toda da Trindade. E assim nós ficamos lá, eu não sei, pelos próximos 15 minutos, apenas conversando a respeito da doutrina da Trindade. E depois de um tempo ele meio que balançou a cabeça e sorriu muito e me contou como ele apreciou aquilo. Porque ele havia conversado com muitos cristãos e se envolvido com muitos grupos cristãos. E o máximo que ele já tinha ouvido, quando ele disse foi alguém tivesse me explicado essa coisa da Trindade para mim, foi, bem, você só precisa acreditar nisso. E é assim que chegamos. E é lamentável, porque não apenas nós nem tente entender ou explicar a doutrina da Trindade, mas nós nem sequer pensamos em termos trinitários. E porque não pensamos em termos trinitários, nossa fé meio que se torna desigual. E assim, nós seremos aqueles que enfatizam uma pessoa da Trindade ou outra. E não entenderemos
a natureza interrelacionada das pessoas da Trindade, a unicidade da divindade e a beleza da unicidade da divindade e a riqueza que isso traz ao nosso entendimento da nossa fé. Bem, enquanto pensava a respeito dessa questão do mundo, carne e o diabo, eu vi que, assim como tendemos a ser desequilibrados quando se trata da natureza trinitária, também da fé, também tendemos a ser desequilibrados em termos de nossa compreensão dessas três influências. Alguns de nós enxergam o mundo como o único problema ou o principal problema. E como resultado disso, pensamos que nossa maior necessidade é, de alguma forma, simplesmente fugir do mundo. Temos esse tipo de mentalidade se não tocarmos nas coisas do mundo, se não usarmos as roupas como o mundo e dirigirmos os carros como o mundo e usar os aparelhos do mundo. E assim nós pensamos que de alguma maneira isso nos tornará seguros. Então nós ficamos na carne e na influência do diabo. Sem mencionar o fato de que só porque você usa algo que não é do mundo hoje, quantos de vocês sabem que as coisas que você usou no mundo ontem ainda eram do mundo? Ou ainda são? Então eu não vou usar um carro, mas vou usar um buggy. Porque nos dias do buggy, que não era o mundo. Depois há outros. Nós apenas nos concentramos no diabo e tudo é o diabo. Philip Teologia. O mal que me faz fazer isso. E tudo o que nós fazemos é procurar o diabo em todos os lugares. Ou como diríamos no Texas, procure o diabo em qualquer lugar. Isso está além de todo lugar, ok? É o diabo. É sempre o diabo. É o diabo que fez, vai fazer isso. É o diabo, é o diabo. É o diabo. E aí ficamos com o mundo e a carne. E depois há outros que pensam que o único problema é a nossa carne, que traz consigo o seu próprio conjunto de dificuldades. Mas há um problema mais amplo com a falta de entendimento dessas três coisas e como elas trabalham juntas. E o problema mais amplo é este. A menos que nós entendamos essa interação entre o mundo, a carne e o diabo, não entenderemos a pecaminosidade do nosso pecado. Não entendemos a natureza radical da nossa depravação, a menos que nós entendamos que estamos cercados por todos os lados. Que não é apenas uma questão, mas é tudo ao nosso redor e tudo a respeito de nós. E muitos de nós perdemos uma compreensão da natureza radical da nossa pecaminosidade. E como resultado, perdemos uma compreensão da natureza radical da pecaminosidade daqueles que nos rodeiam também. Então, isso afeta e afeta até a nossa abordagem ao evangelismo e a nossa abordagem apologética. Se o problema deles é apenas o mundo, então eu só preciso afastá-los do mundo. Se o problema deles é apenas o diabo, eu preciso que eles tomem consciência do diabo. Se o problema deles é a carne, então eu preciso levá-los a mudar alguns hábitos. Mas se eles estiverem cercados por todos os lados, isso também afeta a nossa compreensão da natureza radical da nossa redenção. Não temos uma imagem completa do que significa ser salvo, do que somos salvos, por quem e pelo que nós somos salvos. E assim, nos dois extremos desse espectro, é importante compreendermos essas verdades. Então, se você quiser, junte-se a mim aqui no capítulo 2 de Efésios e vamos ver lá os primeiros 10 versículos. E ele vos deu a vida, enquanto vocês estavam mortos em seus delitos. Eu só gosto de fazer uma pausa aqui.
É incrível como as pessoas complicadas fazem isso para se encaixar em seus sistemas teológicos. Para algumas pessoas, isso significa doente. Para algumas pessoas, isso significa que você estava terminalmente doente. Muito, muito, muito doente. Para alguns, significa que você estava afundando no oceano e prestes a se afogar. Mas a Bíblia diz, você estava morto. Estando vós mortos. Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar. Então, existe o mundo, existe o diabo, o espírito que está agora trabalhando nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós vivemos nas paixões da nossa carne. Ao terceiro, realizando os desejos do corpo e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como o resto da humanidade. Mas Deus... Eu também gosto de fazer uma pausa aqui. Sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor em que nos amou, e estando nós mortos em nosso delito, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Prepared beforehand that we should walk in them. Amém. Aleluia. Louve o Senhor. Essa é uma daquelas passagens que você pode ler, se assentar. Mas não vou. Para entender isso, eu quero dar algumas ferramentas que vão ser muito úteis aqui. Primeiro, eu quero ajudá-los a entender esta carta. Esta carta está dividida no meio. Dividido entre a primeira metade, onde olhamos para a ortodoxia, e a segunda metade, onde nós olhamos para a ortodoxia. A primeira metade, onde olhamos para o nosso chamado, e a segunda metade, para a nossa conduta. A primeira metade, onde olhamos para os indicativos, e a segunda metade, onde olhamos para os imperativos. Dividido bem no meio, e para sabermos que essa divisão ocorreu, no final do capítulo 3, temos uma doxologia, e no início do capítulo 4, temos uma cláusula, portanto. Terminamos uma coisa e começamos outra. E então, nesta primeira metade do livro, é preenchido com esses indicativos. Está preenchido com esta figura do que Deus fez em nosso favor por intermédio de Cristo. E por sua pessoa e o seu trabalho. Então, quando entramos na segunda metade e encontramos nesses imperativos, ele diz, não vai embora. Eles ainda estão lá. E assim, temos esses imperativos, temos coisas para as quais somos chamados, mas somos chamados a eles à luz e um resultado direto daquilo que Cristo fez em nosso favor para a glória do Pai, por intermédio da cruz. E assim, somos chamados a essas coisas e o nosso desejo de fazer essas coisas e a nossa capacidade de fazer essas coisas está inexoravelmente ligado a esses indicativos na primeira metade da carta. Portanto, é imperativo que compreendamos e entendamos esses indicativos na primeira metade. E bem no meio de todos esses indicativos na primeira parte temos nosso parágrafo. Mas antes de voltarmos a isso, deixe-me mostrar algo a respeito desses indicativos nos 3 primeiros capítulos. Os 3 primeiros capítulos têm o seu próprio tipo de crescimento, e todos eles terminam com o que eu gosto de chamar de arqui-indicativos de Efésios. Eu acredito que há 3 indicadores principais nesses 3 primeiros capítulos que são as chaves para desbloquear este livro todinho. E eles são as seguintes. Veja comigo os finais de cada um desses capítulos.
Veja o final do capítulo 1, a partir do versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, na qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Esse primeiro arco indicativo é a liderança de Cristo sobre o seu corpo. Esta carta está repleta de referências à liderança de Cristo sobre o seu corpo. E mesmo quando nós encontramos na segunda metade e temos, por exemplo, imperativos relacionados ao casamento, o imperativo para o marido e o imperativo para a esposa estão enraizados e fundamentados nessa ideia da liderança de Cristo sobre o seu corpo, que nós vamos aprender aqui nós aprendemos aqui no primeiro capítulo. No final da segunda parte temos outra. Olhe lá no final disso, começando no versículo 19. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas co-cidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus a pedra angular, no qual todo o edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Portanto, temos a liderança de Cristo sobre o seu corpo. Agora temos a unidade no corpo de Cristo. O segundo, meio que indicativo, está aqui. E apenas para dar um exemplo de quão crucial é entender esses indicativos quando você entende os imperativos. Há um imperativo ali em Efésios, capítulo 5, que para muitos de nós se encaixa. E está no versículo 30. Não entristeça não entristeça o Espírito. Já ouvi muitas explicações sobre o que significa entristecer o Espírito Santo. Muitos. No entanto, a chave é encontrada no que acabamos de ler. Antes de mais nada, volte ao versículo 28. Não sai da sua boca nenhuma conversa corrupta, mas apenas o que é bom para edificar conforme a ocasião, para que dê graça a quem ouve e não entristeça o Espírito Santo de Deus. De acordo com o final do capítulo 2, quem está nos construindo como um corpo? O Espírito Santo. Portanto, entristecer o Espírito neste contexto está falando palavras corrosivas que derrubam membros do corpo que o Espírito está construindo juntos em unidade. Bem, entenda os imperativos, entenda os indicativos. Então, a liderança de Cristo a respeito do seu corpo, e depois a unidade do corpo de Cristo, e depois ao terceiro, o último. Veja o capítulo 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. A glória que o corpo dá à sua cabeça. Portanto, temos a liderança de Cristo sobre o seu corpo, temos a unidade do corpo de Cristo. Então, temos a glória que o corpo dá à sua cabeça. Qual o significado disso à luz do que lemos neste primeiro parágrafo do capítulo 2? Aqui está o significado. O que devemos ver é a liderança de Cristo sobre o seu corpo. Mas no capítulo 2, vemos que o homem fora de Cristo está debaixo da liderança errada. Estamos sob a liderança do príncipe do poder do ar. O que devemos ver é a unidade no corpo de Cristo. Mas o que vemos naquela primeira parágrafo é que os homens são inimigos de Deus, inimigos de Cristo. Devemos ver a glória que o corpo dá à sua cabeça. Mas em vez disso, o que vemos é o homem, por causa da sua carne, por causa do seu corpo, por causa da sua mente, perseguindo a sua própria glória e os seus próprios apetites em oposição à glória de Deus em Cristo. As opposed to the glory of God in Christ. Temos um problema. E é significativo. Nosso problema não é que somos simplesmente levados ao caminho errado. Nosso problema não é que não vimos exemplos bons o suficiente. Nosso problema não é que não tenhamos tentado o suficiente. Nosso problema é que estamos cercados por todos os lados. E por isso, os nossos desejos são deformados. Ouça isso de Lutero.
Um homem sem o Espírito de Deus não pratica o mal contra sua vontade ou sob pressão, como se ele fosse levado pela nuca e arrastado como um ladrão, sendo arrastado contra a sua vontade para ser punido. Mas ele o faz espontaneamente e voluntariamente. E essa vontade é algo que ele não pode, por sua própria força, eliminar, restringir ou alterar. Ele continua disposto e desejoso a fazer o mal. E se a pressão externa o força a agir, caso contrário, no entanto, sua vontade interior permanece avessa a fazê-lo e se irrita com tal restrição e oposição. Isto é quem nós somos. Essa é a natureza radical da nossa depravação. Vamos analisar essas coisas por vez. Primeiro, o mundo. Seguindo o curso deste mundo. E sabemos que a palavra mundo é usada de várias maneiras diferentes no Novo Testamento. É usada de várias maneiras diferentes na literatura paulina. Paulo as usa algumas vezes para se referir a toda a ordem criada, ao mundo, ao cosmos. Às vezes ele usa para se referir a toda a humanidade. Outras vezes ele usa para se referir especificamente a judeus e gentios. Às vezes. Mas outras vezes essa palavra é usada para se referir a tudo aquilo que é contra Deus. Aquilo que é contrário a Deus. Por exemplo, em Romanos capítulo 12, versículo 1, não se conforme com este mundo. Não seja pressionado ou moldado por este mundo. Existe a ideia deste mundo e do mundo vindouro. Esta era e a era por vir. A ideia daquelas coisas que se opõem a Deus. Quando Jesus ensinou seus discípulos a orar, ele não usou este mundo, mas usou essa ideia. O que oramos? Pai nosso, no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É assim que ele nos chama para orar. Por que ele nos chama para orar isso? Porque este mundo se opõe a ele e se opõe à sua vontade. Isso é importante para entendermos. É tudo o que nós sabemos. É no que nascemos. É como a pergunta antiga de Aristóteles. Um peixe sabe que ele está molhado? A resposta é não, até você tirá-lo da água. É no que nascemos. E é tudo o que sabemos. Então, quando você está separado de Cristo, de novo, não é apenas que você tenha maus hábitos, você faz parte de um mundo, você faz parte de um sistema que se opõe a Deus a todo momento. No entanto, é sutil que este mundo não mostre oposição aberta a Deus. Isso seria óbvio demais. Ao invés disso, existem esses ajustes sutis aqui e ali. É como o ar que nós respiramos. É como a Matrix. E é tudo o que nós sabemos. Em seguida, há a ideia do diabo. Não estamos apenas neste mundo, não apenas estamos nesse sistema que se opõe a Deus, não apenas somos totalmente pressionados pelo molde desse sistema que se opõe totalmente a Deus, mas também existe essa influência seguindo o príncipe da potestade do ar, o espírito que está agora trabalhando nos filhos da desobediência. Então, primeiro, antes de mais nada, existe esse sistema que está configurado. Este mundo ao qual pertencemos. Essas lentes sobre os nossos olhos. Essa imagem da realidade que é pintada para nós. Essas coisas são assumidas porque são tudo o que nós já sabemos. E além dessas coisas, como se isso não bastasse, existe, de fato, o diabo. Na verdade, existem forças espirituais más. Não, na verdade, existe um mundo demoníaco, um reino demoníaco, e nós podemos ter problemas de duas maneiras aqui. Há uma vala nos dois lados da estrada. Podemos subestimar a influência do diabo ou superestimar a influência do diabo. O fato é que as escrituras são claras. Estávamos debaixo da influência dele. Então nós temos este mundo, este sistema que está nos ensinando o que acreditar e o que pensar. O que é certo, o que é errado, o que é verdadeiro, o que é falso. E então nós temos a realidade espiritual do diabo. Ele mesmo.
essa realidade espiritual das forças demoníacas, essa realidade espiritual que está influenciando e que está trabalhando ativamente contra nós. Isso está trabalhando ativamente para nos manter cegos, trabalhando ativamente para nos manter satisfeitos com o mundo e sem termos consciência ou desejo de nada diferente disso. Para que você não se sinta inocente em tudo isso. Entre os quais todos nós vivemos nas paixões da nossa carne, realizando os desejos do corpo e da mente, e éramos, por natureza, filhos da ira, como o resto da humanidade. Há duas coisas importantes aqui. Ele traz esse círculo completo quando se refere ao resto da humanidade. Ele está fazendo um ponto aqui. Um ponto que remonta ao mundo. E não é como se o mundo estivesse aqui nos bolsos, aqui e ali. É o resto da humanidade. E as pessoas que estão debaixo dessa influência estão em minoria. Há um portão, uma porta larga e uma porta estreita. Mas antes que ele diga isso, ele faz referência à nossa carne, aos nossos próprios desejos, aos nossos corpos, nossas mentes e o que os nossos corpos e mentes querem. Então aqui está o porquê do mundo e do diabo serem tão poderosos, porque eles nos dão exatamente o que nós queremos. Isso é quem nós somos. Não somos indivíduos de qualquer outra forma que perseguiam a Deus sozinhos, perdidos. Não. Longe disso. Desde o outono, com o primeiro Adão como chefe federal, somos avessos a todas as boas coisas. Ouça a maneira como as confissões se colocam. Westminster, a partir dessa corrupção original pela qual estamos totalmente indispostos, incapacitados e contrários a todo o bem e totalmente inclinados a todo o mal, procedendo todas as transgressões reais. Nossos pecados vêm da nossa natureza pecaminosa. É quem nós somos, é o que queremos, é o que desejamos. Então não pense nisso como se viéssemos a este mundo e sejamos inocentes e de fato procuramos uma maneira de encontrar a Deus e uma maneira de agradar a Deus, mas de repente nós dizemos, não, não faça isso, e o diabo diz, não, não, não faça isso. Não, na verdade não, isso não é radical o suficiente, isso não é suficientemente pecaminoso, não é quem você foi, aqui está quem você foi antes de vir a Cristo. Você veio com desejos carnais que eram contra Deus. Você veio com desejos do seu corpo e da sua mente que estavam alienados a Deus. Você veio com desejos que eram maus. E o diabo e o mundo não precisaram te procurar. Não precisaram procurar você. Você descansou neles porque eles te deram exatamente o que você tanto queria. O diabo sabe o seu nome e você conhece a voz dele. Você estava convencido de que ele te amava tanto quanto você o amava. O mundo é um lugar confortável para você. Era tudo o que você queria. E isso é porque sua própria natureza ansiava isso. E é por isso que a doutrina do pecado original é tão importante. Se não entendemos a doutrina do pecado original, não entenderemos isso. Nós não entenderemos a pecaminosidade do nosso pecado, porque de alguma forma pensamos que somos inocentes e nosso ambiente de alguma forma nos fez errar. Nada poderia estar mais longe da verdade. Pessoas que não acreditam no pecado original não têm filhos. Amém? Alguém? Eu já disse isso antes e vou repetir. Não é um anjinho. É uma víbora em uma fralda.
Você vem a este mundo e mal consegue abrir os olhos. Durante meses, você mal consegue sustentar a cabeça. Você tem que segurar, agarre a cabeça dele. Agora, você não pode se sentar. Você não pode falar, você não pode engatinhar, você não pode andar. Mas você pode deixar todo mundo saber que você está executando as coisas. O grito de raiva acontece bem cedo. O choro exigente acontece cedo. O enrijecimento do corpo, isso acontece cedo. Ele é tão fofo. Não, isso não é fofo. Uma das razões pelas quais Deus os torna tão pequenos é para que eles não te matem. Uma das razões pelas quais ele os torna tão fofos é que você não os matará. Nós somos pecadores. Veja, nós não entendemos isso. É por isso que não temos urgência em compartilhar o evangelho com a bela velhinha da igreja, na rua. Porque, afinal, ela é apenas uma boa senhora. Nós não entendemos isso. É por isso que nos levantamos em funerais e dizemos que pessoas que nunca quiseram estar com Deus nesta terra estão em um lugar melhor agora, passando a eternidade com aquele que eles não queriam ficar aqui junto. Porque nós não entendemos isso. Nós não entendemos isso. E porque não entendemos isso, não entendemos o quanto estávamos desesperados por uma radical redenção. Na verdade, porque não entendemos isso, não achamos que precisamos ser salvos. Na verdade, apenas pensamos que precisamos ser melhorados, ajustados. Não achamos que precisamos de boas notícias, achamos que precisamos de bons conselhos. Não precisamos do evangelho. Precisamos apenas de 10 maneiras de ter uma vida feliz e 5 maneiras de reduzir o estresse. Porque esse é o nosso problema. Pensamos isso. Não acreditamos nisso e é por isso que dizemos, ouvimos pregadores dizendo isso o tempo todo. Há um cara no meu caminho em Houston sorrindo, Joey sorrindo diz, os pecadores não precisam ser informados de que são pecadores, eles sabem que são pecadores. Não, eles não sabem. Eles olham para o cara no noticiário que invadiu alguém e dizem, isso é um pecador, eu não. Eles não pecam, eles não cometem erros. Você peca, mas eles não. Eles fazem más escolhas, eles têm manchas ruins, eles têm maus hábitos, mas segundo eles não são pecadores. Eles não são indivíduos que buscam seus próprios desejos carnais às custas de todos e qualquer outra coisa, a menos que possam ser ajustados em seus desejos carnais. Eles não são pecadores que estão debaixo da influência deste mundo, porque este mundo está dando a eles exatamente o que eles querem, que não é Deus. Eles não são pecadores que estão debaixo da influência do príncipe do poder do ar, porque eles amam o príncipe das trevas. São apenas pessoas que às vezes cometem erros. Mas a Bíblia diz que eles são filhos da ira. E nós também. Se você entende que é filho da ira, entende que não precisa de bons conselhos. Você precisa de boas notícias. Porque não há boas notícias nisso. Tudo isso é bad, é ruim. Não há esperança alguma. Eu estou morto. Eu estou debaixo de influência deste mundo que se opõe a Deus e ao príncipe da potestade do ar que se opõe a Deus. E o que é pior? A minha carne, meu corpo, minha mente, eles gostam e querem e não gostam e não querem Deus.
E eu sou um inimigo de Deus, e eu mereço a ira de Deus. A propósito, aqui está uma nota de rodapé, caso você esteja se perguntando por que muitas pessoas sentem falta disso. Adoro perguntar às pessoas, você sabe, mesmo que saiba que precisa ser salvo, você sabe de que precisa ser salvo? Deus. Amém? Você precisa ser salvo da ira de Deus. Este santo e justo e Deus justo. É por isso que encontramos o versículo 4. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor em que nos amou, estando nós mortos em nossos delitos, nos deu a vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Não há espaço ali. Não há espaço ali, não há nada que Deus viu em você. Apenas não há. Não há nada em você que se erga acima do restante. Apenas não há. A resposta é, mas Deus, você está morto. Não ligo quantas vezes você já ouviu a ilustração. Você está afundando, você está se afogando, você está prestes a descer pela última vez e Deus joga para você um colete salva-vidas, mas você precisa segurá-lo. Homens mortos não agarram nada. Você é um cadáver apodrecido. Você não está quase morto. Você não está quase morto. Você está morto. O que significa que a única esperança é a graça de Deus. Mas veja aqui o que acontece. Você estava morto. E agora você ganha vida. Deus nos fez viver juntos com Cristo. Você estava morto. Mas agora você está vivo, junto com Cristo. Isso é importante. Essa é a doutrina da regeneração. Isso é Deus nos tornando vivos. Isso é Deus nos fazendo nascer de novo. E não importa quantas vezes ouvimos isso aí no evangelicalismo popular, que meio que nascemos de novo, você não pode mais nascer de novo do que você, porque você já nasceu uma vez, pela primeira vez. Nascer de novo é um ato de Deus. Nascer de novo é um ato sobrenatural. Nascer de novo é algo que você não pede, não tem senso suficiente para perguntar, pois você está morto. Deus faz isso. E é por sua graça que Ele faz isso. E é para a sua glória que Ele faz isso. É por causa de Cristo que Ele faz isso. É somente pela graça. Nós não gostamos disso. Vá para nossos amigos católicos, escute isso. O Conselho de Trento, seção 6, cânone 9. Se alguém disser que somente pela fé é justificado, de modo a não necessitar de mais nada para cooperar, a fim de obter a graça da justificação, seja anátema. De novo, seção 6, cânon 11. Se alguém disser que os homens não são justificados pela imputação somente da justiça de Cristo, ou somente pela remissão de pecados, com exclusão da graça e amor que é derramado em seus corações pelo Espírito Santo, e é inerente a eles, ou mesmo que a graça pela qual somos justificados é apenas o favor de Deus, que eles sejam um anátema. E finalmente, se alguém disser que a culpa é remetida a todo pecador penitente, depois da graça e da justificação for recebida, e que a dívida do castigo eterno é tão apagado que não resta nenhuma dívida de punição temporal a ser cumprida neste mundo ou no próximo, no purgatório, antes da entrada no reino dos céus, pode ser aberto, deixe-o ser um anátema. Eles não pregam o mesmo evangelho. Mas é também nisso que a maioria dos evangélicos hoje acredita. E acreditamos nisso porque não entendemos a natureza radical da nossa depravação. Não entendemos que estamos cercados por todos os lados. Não entendemos que nossa natureza é avessa a Deus. Não entendemos que o mundo e o diabo
estão se unindo a nós quando voluntariamente perseguimos em oposição a Deus. Nós não entendemos isso, achamos que de alguma forma, alguma maneira, nós precisamos de uma ajudinha. De morto a vivo, do curso deste mundo a lugares celestiais. Versículo 6. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Isso é importante em Efésios. No capítulo 1, versículo 3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Veja o versículo 20 a 21. O qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio, de todo nome que possa se referir. Capítulo 3, versículo 10. Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados, potestades dos lugares celestiais. Ele nos abençoou nos lugares celestiais. Ele nos sentou nos lugares celestiais. Cristo governa e reina nos lugares celestiais. A igreja traz glória e manifesta a glória de Deus nos lugares celestiais. Então, quem dentre nós pensa que Efésios, capítulo 6, versículo 12, foi projetado para nos fazer temer os lugares celestiais? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. É interessante. Estamos lutando contra forças espirituais que estão nos lugares celestiais. Outra pessoa está nos lugares celestiais. Cristo. É onde Ele está. É onde Ele governa e reina. É aí que estaremos sentados com Ele. Ou estamos. É aí que a igreja lhe traz glória. O capítulo 6 não foi feito ou não foi escrito para nos fazer temer o diabo, mas para nos dar fé, por causa de quem governa e reina nesse reino. De morto a vivo, do curso deste mundo para lugares celestiais, do príncipe do poder do ar ao príncipe da paz. Quantas vezes lemos em Cristo? Com Cristo? Nós estamos em Cristo, estamos nele e ele está em nós. Não mais debaixo do domínio do príncipe da potestade do ar, mas debaixo do domínio do príncipe da paz. Desde satisfazer nossos próprios desejos até trazer glória a Deus. Veja o versículo 8 a 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não resultado de obras para que ninguém se glorie, pois somos a obra de Deus criada em Cristo Jesus para boas obras que foram preparadas de antemão desde a eternidade para andarmos nela. Observe, há uma reversão completa da nossa condição anterior. Nós estávamos mortos, agora estamos vivos em Cristo. Estávamos seguindo o padrão deste mundo, agora estamos sentados nos lugares celestiais com Cristo. Estávamos debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, mas agora estamos em Cristo. Estávamos gratificando os nossos desejos, os desejos do corpo, os desejos das nossas mentes, e ainda assim, agora fomos recriados. Somos a obra de Deus, e é um trabalho que Deus tem para que nós façamos, que o traz glória nos lugares celestiais. Agora entendemos a natureza da nossa salvação. Mas é apenas quando entendemos a radical natureza da nossa depravação. Você entende a radicalidade da sua depravação, entende a sua necessidade de salvação. Você entende a natureza radical da sua depravação, entende o que deve ser o mecanismo para a sua salvação. Deus tem que fazer isso. Você não pode fazer isso. Você entende a natureza radical da sua depravação, entende a magnitude da sua salvação. Você entende do que foi salvo e também fornece uma imagem da magnitude e a glória de Cristo, que é aquele cuja pessoa e obra nos comprou para Deus.
E você também entende a necessidade de pregar o Evangelho. As pessoas não precisam de bons conselhos, precisam de boas notícias. Você não precisa de bons conselhos, você precisa das boas novas. Sim, mas e o resto dessas coisas? Elas são abordadas nos últimos 3 capítulos. Temos essa aplicação incrivelmente prática das verdades nos 3 primeiros capítulos, durante toda a segunda parte. E é assim que nós entendemos uma coisa, que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos. E, no entanto, no capítulo 6, voltamos à infame passagem da guerra espiritual. Por quê? Não perca. Eu estava morto e eu estava vivendo de acordo com o padrão deste mundo. E eu estava debaixo da influência do príncipe da potestade do ar. E eu adorava, eu amava, porque eu estava alinhado com o que a minha carne desejava, com o que o meu corpo desejava, com o que a minha mente desejava. Era tudo o que eu conhecia, sabia. Eu estava completamente envolvido nisso. De fato, quando ouvi falar do cristianismo, uma das respostas ao cristianismo, e isso é todos nós, como as pessoas reagem ao cristianismo, você ouve a respeito do cristianismo e se irrita com a ideia de regras. Você se irrita com a ideia de sua diversão e a sua liberdade serem tiradas. Mas por que você acha que fazemos isso? Porque é isso que o mundo e o príncipe da potestade do ar dizem. O príncipe da potestade do ar diz: ei, a sua carne está realmente satisfeita agora. Na verdade, não é. E é por isso que você continua a perseguir mais e mais e mais e mais e mais. Mas esse é outro sermão. Mas a sua carne está satisfeita agora. Mas você pode perseguir o que deseja, quando e do jeito que você quiser. Essas coisas estão lá. Eles estão dizendo que você não pode mais ter isso. Que você não quer isso. Sua carne está dizendo: sim, e isso é ruim. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que Ele nos amou, Ele abre os nossos olhos e nós enxergamos o mundo, enxergamos o diabo, reconhecemos o fato de que somos inimigos de Deus e objetos de sua ira, e Ele nos salva, e é glorioso, e somos gratos, e isso ainda é tudo o que nós sabemos. E é por isso que precisamos daqueles meios da graça. E é por isso que precisamos do corpo de Cristo. Deixa eu fazer uma pergunta, perguntar algo. A pergunta veio antes. A pessoa que diz: eu sou cristã, mas eu não preciso da igreja. Aqui está o que essa pessoa está dizendo. Essa pessoa está dizendo: eu vivi neste mundo, minha carne está encantada com este mundo, eu estive debaixo do poder do príncipe da potestade do ar, eu amo e acredito que ele me amou, e foi a única coisa que eu conhecia, sabia, eu persegui com todas as fibras da minha força, agora os meus olhos se abriram, eu vejo isso, estou salvo e agradecido, mas eu vou poder ficar bem aqui, entre os demais que são objetos da ira de Deus. Não preciso me conformar, nem me transformar pela renovação da minha mente. Ficarei aqui e continuarei a estar em conformidade com esse padrão e eu vou ficar bem. Ou, se eu não acho que vou ficar bem, acho que posso em mim mesmo, com uma mente que foi completamente distorcida por toda a minha vida, descobrir como ser mais parecido com Cristo por mim mesmo, sozinho, bem aqui neste mesmo lugar onde Ele me encontrou. Pessoal, como dizemos de onde eu venho, esse cachorro não vai caçar. É por isso que nós precisamos desesperadamente dos meios comuns da graça. É por isso que nós precisamos ler as Escrituras. Você não sabe o que não sabe. Você não sabe como está bagunçado.
Você de fato não sabe. E eu tenho pessoas me perguntando em algum momento, você sabe, elas me perguntam, você sabe a maneira como você cresceu e onde você cresceu e o que você experimentou, o que foi através e você acabou, tudo bem com você? Você sabe o quê? Primeiro de tudo, eu não estou bem. Em segundo lugar, se você pensa que eu sou, é porque você não está bem. Todos os dias me lembro o quanto preciso ser transformado pela renovação da minha mente. Todo dia. Você sabe o que eu amo? Eu amo o velho, inclinado, andando devagarinho, de cabelos grisalhos, caminhando com Jesus por um longo tempo, que ele olha para você, da sua maneira, ele sorri, e ele fala a respeito do que eles acabaram de aprender. Isso apenas me abençoa. Olho para uma pessoa que tem 80, 85, 90 anos e ainda está aprendendo. Deus ainda está abrindo, revelando a sua verdade para eles, e eu olho deste lado e digo, você percebe quanto mais há para ganhar, o que significa que não estou ainda pronto. Porque se eu tomar cuidado, ainda posso me sentir confortável no mundo. Se eu não tomar cuidado, ainda posso correr e gratificar a minha carne. Se eu não tomar cuidado, ainda assim eu posso ter um ouvido afinado para o príncipe da potestade do ar. Se eu não for uma pessoa vigilante, então eu amo os meios comuns da graça. Oração, escrituras, pregação da palavra, as ordenanças, a comunhão dos santos, cantar aquelas grandes canções e louvores de fé e tê-los tocar nos meus ouvidos e me lembrar de novo e outra vez daquelas coisas que eu estou tão apto a me esquecer. Presta atenção, entender essa nova depravação radical não apenas nos dá uma sensibilidade em relação àqueles que estão perdidos. Não apenas nos ajuda a entender a magnitude da nossa salvação, mas também nos lembra que nós ainda precisamos desesperadamente, porque o mundo, a carne e o diabo ainda estão aí, sendo mortificados, amém? Mas ainda estão aí. Ainda temos esse tesouro em vasos de barro. Ainda temos pontos fracos. Ainda precisamos estar vigilantes. E ainda nós precisamos ser cautelosos com o mundo, com a carne e com o diabo. Mas nunca temos medo. Por quê? Porque eu não estou mais morto. Eu estou vivo. Não tenho medo. Por quê? Porque eu tenho dupla cidadania agora. Não tenho medo, por quê? Porque eu pertenço ao príncipe da paz e não ao príncipe da potestade do ar. Eu não tenho medo. Por quê? Porque até a minha carne está sendo redimida. Ainda não está pronta, mas está melhor do que ontem. E amanhã estará melhor do que hoje. Pela graça de Deus e com a sua ajuda. Vamos orar.
Pai, confessamos ao Senhor a nossa grande necessidade. Confessamos ao Senhor que por causa do mundo, da carne e do diabo, lutamos constantemente. Confessamos ao Senhor que ainda nos lembramos do padrão, que ainda lembramos da voz e que ainda lutamos contra os desejos. E, no entanto, nós confessamos ao Senhor que sabemos que não é quem somos porque fomos criados e vivemos juntos com Cristo. Porque estamos sentados com Ele em lugares celestiais. Porque a nossa lealdade mudou do príncipe da potestade do ar para o príncipe da paz. E porque os nossos corpos são agora templos do Espírito Santo. Conceda por sua graça que Cristo seja formado em nós. Conceda por sua graça que a obra da santificação continue operando em nós. Conceda por sua graça que o desejo pelas coisas do Senhor cresçam em nós. Conceda por sua graça que nosso desdém pelo pecado, nosso desdém pelo mundo, nosso desdém pelo príncipe da potestade do ar, o nosso desdém pelos nossos próprios desejos pecaminosos e carnais aumentem em nós. Que o nosso pecado seja mortificado e que Cristo seja glorificado. E que, como resultado, nós possamos o adorá-lo. E que, como resultado, possamos falar dele. Pois como ousamos nos libertar de uma condição tão terrível e deixar que outros permaneçam nela. Esta é a nossa oração, Senhor. Esse é o desejo sincero das nossas almas. E nós pedimos isso porque acreditamos que está de acordo com a vontade, a natureza e a autoridade de Jesus, que é o Cristo, nosso Senhor, Mestre, Salvador, Redentor e amigo. Amém.